Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplicando Inglês Jurídico e hoje tenho o grande prazer, a grande honra de receber aqui dois representantes da Leaders League Brasil. Então temos aqui o Danilo Mota, que é jornalista e editor-chefe da pesquisa corporativa e financeira da Leaders League Brasil, e também a Ana Luísa Ferrari, advogada e editora-chefe da pesquisa jurídica da Leaders League Brasil. Danilo e Ana, muito obrigada. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Estou adorando recebê-los. Vamos lá, vamos começar então a falar sobre rankings. O que são esses rankings de advocacia, para quem nunca ouviu falar, ou para um escritório menor que também não conhece sobre o assunto? Claro, os rankings, né, eles são resultado do nosso ciclo de pesquisa. Uma das espinhas dorsais assim, da Leaders League são o nosso time de pesquisa. Então, nós temos ao longo do ano 3 ciclos de pesquisa. O primeiro focado em transações e operações, mais rankings financeiros, tributário, M&A, mercado de capitais, esse tipo de transação e operação. A gente tem o ciclo de resolução de disputas, investigações e seguros, que é o nosso segundo ciclo do ano. E o terceiro ciclo do ano, que é de inovação, propriedade intelectual e tecnologia. E ao longo do ano, né, de pesquisa, a gente confecciona e elabora mais de 100 rankings jurídicos e financeiros. Me dá um exemplo de um ranking que, enfim, faz bastante sucesso. Acho que o de M&A um que faz bastante sucesso, né, do primeiro ciclo que eu falei, de transações e operações. A gente também no de o contencioso civil e comercial, arbitragem, são mais de 80 rankings jurídicos que a gente tem atualmente. E do lado corporativo e financeiro também, o de M&A, a gente tem os rankings de bancos de investimento, né, em M&A, que assessoram do lado financeiro, né, as principais transações do país. E temos os rankings de boutiques de M&A, assessores independentes que assessoram essas transações, né, sejam transações de maior vulto, sejam transações de middle market. Então, esse ano também uma das novidades vai ser justamente a divisão do ranking de boutiques de M&A. Legal. Em large cap e em small cap. Porque aí sim a gente consegue comparar efetivamente players que atuam no mesmo mercado, de modo que faça sentido, né, traga uma coerência para o ranqueamento, né, para o cliente que vai precisar de uma transação, precisa de um assessor para aquela área, ou ele consegue olhar nosso ranking e saber exatamente quem ele pode contratar. Legal, mais uma inovação de vocês, né? Sim. Muito bom. E, Ana, então vamos lá. Eu sou sócia de um escritório e sei que o meu escritório estar em um ranking, no ranking da Leaders League, é como se fosse um selo de qualidade. Sim. Né? Então, vocês analisam vários documentos que vocês, né, chamam de submissions, que são formulários que os escritórios preenchem. Sim. E como é que é isso? Então, vamos lá. Eu tenho lá o escritório de advocacia, Mark e tal. E aí eu tenho o meu departamento de M&A, que é muito forte, e quero participar de um ranking. Como é que é o processo do início ao fim? Nossa metodologia, basicamente, tem 4 pilares que a gente chama, né? O nosso primeiro pilar é os documentos de pesquisa, né, que os próprios escritórios encaminham pra gente, que são demonstrativos do que eles fizeram nos últimos 12 meses. Então, tá ali a composição atual do departamento, os principais casos, quem são os clientes, um pouco de tudo, um overview do que foram esses 12 meses pro escritório. A gente faz entrevistas com os escritórios de advocacia, tanto ranqueados como não ranqueados, então a gente entra em contato de 5 a 8 escritórios para falar um pouco desse mercado, entender como está esse mercado atualmente, além de saber a opinião deles sobre o nosso ranking, né? O que eles acham que mudou de um ano para outro, como a gente pode melhorar essa fotografia do mercado que a gente costuma chamar, né? E quando os escritórios mandam os formulários pra gente, eles também mandam uma lista de clientes. Então, nós entramos em contato com 100% dos clientes que são enviados pra gente, né? Alguns por amostragem, a gente faz um contato telefônico, mas todos são contactados, seja por e-mail ou por telefone. Então, a gente tem as opiniões dos clientes também. E também as informações, né, públicas, como a gente tem uma veia editorial bem forte também, a gente está sempre acompanhando as movimentações do mercado, quem está em cada operação, quem contratou tal sócio. Então, engloba essas 4 frentes na hora de decidir a posição de um ranking, se um escritório vai entrar num ranking ou não. Então, quais são... você falou que tem esses 4 pilares, então o meu escritório, que eu julgo que tem um departamento de M&A forte, por exemplo, então eu preciso... Não é só mandar a submission para vocês vão falar com os meus clientes hipotéticos nesse caso, entender o mercado e tudo mais. Exato. E uma pergunta que eu sempre, assim, fico pensando, sou eu que indico os clientes. Eles não vão falar sempre bem de mim? Então, o que a gente fala, tem um pouco disso, os clientes até não. A gente não tem tanta essa preocupação, porque a gente tem essa questão de, quando a gente entra em contato com o cliente, a gente nunca fala quem indicou.
E geralmente essas empresas trabalham com vários escritórios de advocacia, não trabalham só com um ou outro. Entendi. Então, para o comentário até ser mais orgânico, para a gente ter essa espontaneidade, para não ter essa pressão de falar de determinado cliente, a gente entra assim, quais foram os principais escritórios que você trabalhou nesse último ano. Então, a gente consegue saber de mais escritórios e também consegue ser uma coisa mais espontânea, sem ter aquela pressão. E também até funciona melhor para os escritórios, porque quando eles indicam, né, um nome de um cliente para um diretório, é muito chato ficar sendo contactado por mais de um diretório para saber... o mesmo cliente... Exatamente. Entendi, Desgasta um pouco o relacionamento. É. Então, acho que essa questão de ser mais geral, com quem vocês andam trabalhando, assim, acho que funciona melhor. E tem isso, da gente ter um pouco essa mais espontaneidade. E esse método de abordagem para a gente também é muito interessante, porque a gente acaba ouvindo sobre outros escritórios. Né? Então, Entendi. Espontaneamente, né? Espontaneamente. Né? A gente pergunta, isso aconteceu bastante para um ranking de perícias, por exemplo. A gente tem um ranking de peritos e assistentes técnicos, e nas entrevistas com os clientes dos peritos já ranqueados, algumas vezes um determinado perito que não estava ranqueado até então foi mencionado por clientes assim, de forma organicamente. Então a gente entendeu que era um player desse mercado, né, de perícia, que estava começando a despontar, né, que ainda não tinha uma estrutura tão... E que talvez não chegasse ao conhecimento de vocês tão rapidamente. Com esse comentário de clientes, né, eles falam assim, trabalhei com o perito A, o perito B e esse terceiro perito. Só que esse terceiro perito foi mencionado algumas vezes. Entendi. Então isso traz, assim, levanta para nós alguns pontos cegos na nossa pesquisa. Às vezes algum profissional com uma atuação mais regional, ou algum profissional que está começando a montar uma carteira mais agora nesse último ano. Então, isso acontece bastante também com os escritórios de advocacia, que a gente acaba ouvindo, por exemplo, um escritório de forte em M&A nos indica um cliente. A gente fala em M&A, trabalhei com esse escritório, mas em direito civil com esse outro escritório, com tributário com esse outro, então a gente acaba ampliando o nosso leque de inputs para nos auxiliar na decisão de ranqueamento no final dos contos. Muito legal, porque eu fiquei imaginando, então, por exemplo, o escritório Mark mandou submissions, aí você vai ligar para o meu cliente, o que você acha do escritório Mark? É meio, né, vou falar mal, vou falar bem, Então, entendi. Então, entender a metodologia é muito importante e dá muita credibilidade, né? Exato. Então, uma pergunta que às vezes me fazem, os escritórios ranqueados pagam para estar lá? Não, nossa pesquisa é 100% gratuita. E a partir do momento que você é ranqueado, a gente tem alguns produtos editoriais, mas a pesquisa é feita de maneira totalmente gratuita. A gente até brinca que é a igreja e o Estado. E nossos papéis lá dentro, inclusive, um dos nossos papéis lá dentro, inclusive, como editores, é defender nossa independência editorial. Então, a nossa pesquisa não tem nada a ver com a parte comercial. O nosso modelo é o contrário. A partir do momento que a empresa está ranqueada, ela pode usufruir de produtos comerciais da casa para aumentar a exposição de marca, aumentar seu alcance. Mas, como a Ana falou, são departamentos totalmente distintos. Né? Os documentos, as informações recebidas nas entrevistas, nenhum time da Leaders League tem acesso. Sim. Nenhum time comercial, time de eventos, nenhum outro time da Leaders League consegue acessar os formulários, a lista de clientes, nada disso. É tudo bastante confidencial. Mesmo dentro da Leaders League. Um departamento em relação ao outro. Só o time de pesquisa tem acesso. O time comercial não tem acesso, por exemplo, aos principais casos que esse escritório atuou. Né? A não ser que o próprio escritório fale com ele numa reunião, coisa do tipo. Mas internamente esses documentos são trancados só com o time editorial mesmo. Para manter realmente a independência e tudo mais. Legal. E Ana, o Leaders League, por exemplo, é o único ranking no Brasil que tem funcionários aqui presentes, né, no atualmente país. A gente é o único que tem um time 100% presente aqui no país. E qual é o diferencial disso? A gente está em contato com o mercado, né? A gente está indo nos eventos, a gente tem essa proximidade, é muito legal. A gente vai até o escritório, visita o escritório, faz reuniões, então acho que esse contato mais próximo de entender até o mercado brasileiro, né, que é muito diferente dos outros mercados, né, acho que isso é um diferencial bem legal da Leaders League. A gente estava conversando previamente e você disse que no primeiro momento vocês usavam muito a metodologia francesa, né, que a Leaders League nasceu na França. Sim. Mas que vocês estão adaptando porque existem diferenças. Quais diferenças, por exemplo, que você poderia falar? Até como a gente estava falando, né, a gente tem mais de 1.400.000 advogados aqui no Brasil, muito diferente do cenário da França, que tem um número muito menor de advogados. Então, acho que são essas realidades que a gente está tendo que se adaptar ao modelo francês aqui, né? Até como eu tinha te contado, da criação dos ranks regionais, para dar exposição para os escritórios que estão, né,
no norte, no nordeste, no sul do país, que não estão no eixo Rio-São Paulo, que acabam não conseguindo entrar no nosso ranking nacionais, até porque, né, o eixo Rio-São Paulo aqui no Brasil é muito forte. Então, para dar uma visibilidade para esses escritórios também, que tem uma atuação super relevante também, então é uma coisa bem legal que a gente tem fazendo, uma iniciativa que a gente começou faz uns 2 anos e que foi de grande sucesso, assim, para o Leaders League. E até na escolha dos rankings também, né? Tem alguns rankings que funcionam super bem em Paris e não vão funcionar tão bem aqui. Sim. Entendi. Alguns rankings que funcionam muito bem aqui e não funcionam na Inglaterra. Pode dar um Então, exemplo? O ranking de litigation finance, por exemplo, né, de financiamento de litígios. Né, lá fora eles atuam de uma forma mais continental. Né, a gente tem esse ranking lá na Europa, mas o ranking de Europa continental. Entendi. E aqui a gente já conseguiu fazer um Brasil. Né, os fundos que estão financiando as disputas aqui no Brasil, né, participando. Isso também é novo no Brasil, né? É novo, a primeira Relativamente edição agora saiu em março desse ano. Então, foi mais uma das novidades do nosso ciclo de pesquisa, junto com o ranking de traduções. Esse foi um exemplo. E o ranking de family offices, por exemplo, né, de gestão patrimonial para famílias de alta renda. Na Europa é muito forte esse mercado. Aqui no Brasil a gente teve que batalhar um pouco mais. Entendi. Né, porque lá já sairia naturalmente essa questão de gestão patrimonial, de gestão de ativos. Aqui a gente teve que pesquisar bem mais a fundo para conseguir ter uma fotografia mais ampla do mercado. Sim. Então a gente tem essas particularidades no lado financeiro, de consultorias, de questão corporativa, mas no lado jurídico a gente também percebe, né, essas tropicalizações que a gente precisa fazer eventualmente. Exato. E ter uma equipe aqui de brasileiros que entendem do mercado é uma vantagem competitiva bem interessante, né? Sim. Dá uma cara e uma agilidade, né, É muito mais dinâmico, né, para fazer uma mudança. Exatamente, E captar, né, o que está acontecendo no mercado, qual é a realidade do mercado. Acho que só estando aqui realmente para ter essa visão que a gente tem atualmente. E Ana, você é responsável, uma das responsáveis desde a Leaders League por analisar as submissions, né, esses formulários. Então, a equipe que está com você, quais, enfim, requisitos essas pessoas têm que ter para entrarem nessa equipe? Como é que é isso? Claro, a gente tem uma equipe hoje de 7, né, de 7 pesquisadores. 6 pesquisadores. E para a parte jurídica, a gente tem priorizado bastante a contratação de advogados, né? Atualmente, quem analisa as submissions do escritório de advocacia são todas advogadas da minha equipe, que a gente percebe que também é um diferencial da Leaders League que os outros diretórios acabam não tendo, porque é muito difícil, assim, né, para uma pessoa que não está inserida no mercado jurídico, ler uma análise mais técnica, né, que é um caso de direito. Então, a gente fez essa mudança recentemente, a gente tem gostado bastante. E acho que gostar bastante de pesquisa, de ler, de falar, né, de aprender, principalmente. Acho que você tem que ter interesse na área, porque... Tem que estar ligado no mercado, muito ligado. Né? Muito ligado no mercado, Organização. Exato. Organização, imagino. Exato. Organização, principalmente. E acho que é basicamente isso, assim. Tem que ser bem... gostar de escrever. Acho que é basicamente isso. E não é porque a Leaders League tem sede na França que eu preciso falar francês, mas precisa falar inglês obrigatoriamente, né? Sim, para fazer esse tipo de... Porque a gente é parte do time internacional, né, da Leaders League. Então, pra gente se comunicar globalmente, assim, com o pessoal dos outros países, da Itália, da França, dos Estados Unidos, a gente tem que estar com o inglês afiado. E até uma área que eu não conhecia do direito, apesar de ser advogada também como você, mas eu nunca tinha me atentado que essa é uma outra área que os formados em direito podem atuar, né? Exato. Então é muito interessante. Já tem uma vantagem em relação a quem não tem a formação, Sim. né? E eu acho que é muito legal até, o que me encantou na Leaders League é sobre você ter essa visão 360 do mercado, né? Que em lugar nenhum mais eu teria, porque eu tenho experiência em escritório de advocacia, eu trabalhava em contencioso civil, comercial e arbitragem, depois eu trabalhei com recuperação judicial, mas é aquilo, você fica muito nichado em uma área, né, e como estudante, como uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade, você não tem muita noção do que é trabalhar no dia a dia, o que é um caso de M&A, o que é uma operação de mercado de capitais, você não tem muito acesso, né, é uma coisa meio mística, assim, você aprende na faculdade, mas o dia a dia... Mas na prática, é totalmente diferente. Então, acho que isso da Leaders League é muito legal, você ter essa visão 360 das áreas, tipo, realmente saber, conseguir ler, ouvir, né, dos escritórios, principalmente, quando a gente faz call de pesquisa, ouvir dos principais sócios do país. Saber perguntar. Exato, assim, conversar com pessoas, assim, desse nível, que são os principais sócios do país, que estão ali explicando, né, o que foi aqueles 12 meses da área. Então, é um trabalho que a gente tem muito essa visibilidade e agrega muito, assim, para sua visão do direito, esse 360, que é muito legal. Concordo plenamente. Com certeza é muito mais fácil alguém formado em direito, bacharel, advogado, analisar esse tipo de informação, né? E Danilo, como um jornalista contribui?
Então, no final das contas, acaba sendo uma apuração jornalística, né? De levantamentos de dados, análises, ouvir as diferentes partes envolvidas. Isso é muito técnica, Então, isso é muito técnica de de apuração jornalística, né? Tem suas peculiaridades. Então, são perguntas que eu faço nas entrevistas que eu faria completamente diferente se fosse uma entrevista em on, para publicação de artigo. Tá. Né? O Daniel Dias, que é o pesquisador também do meu time, que também é jornalista, a gente teve que ajustar isso, assim, alinhar o que você vai perguntar. Porque, às vezes, o que e como, né? O que e como, porque às vezes o entrevistado, ele dá uma frase de efeito que seria uma baita da manchete, mas que essa frase de efeito não vai interferir na forma como a gente avalia essa empresa. E você tem que saber diferenciar. Puxar isso. Então, foi para mim um exercício também. Entendi. Eu já vinha de uma estrutura de redação, né, de elaboração de artigos diariamente, e entender o que eu vou perguntar e o que eu efetivamente preciso saber para comparar essa empresa com essa. Entende? Então, não é qual a sua opinião sobre tal aspecto. É como vocês estão trabalhando com esse aspecto. Entende? Então, tem essa questão dessa versatilidade que a atuação em redação nos dá. Porque em redação, uma hora você está falando de política internacional, daqui a pouco você está falando de futebol. Né? Eu trabalhava com social media em um grande jornal no Rio. Enfim, trabalhava com social media no Globo. E como social media de um jornal imenso, você tem que saber versar sobre qualquer daqueles assuntos. Sim, no mínimo fazer uma chamada em rede social, fazer um post interessante, minimamente atraente. Então, essa versatilidade é muito interessante, né, que o profissional de comunicação tem. Nós somos 2 jornalistas no time e uma profissional de RI. Então, para o lado de pesquisa corporativa e financeira, essa versatilidade é fundamental. Porque uma hora você vai estar falando de M&A, daqui a pouco você vai falar de perícia de engenharia. Daqui a pouco você vai estar falando com headhunters financeiros. E são áreas completamente distintas. Né? Um profissional de RH, né? Da área de headhunters, outros com peritos, engenheiros, assistentes super técnicos. E outros de mercado de capitais, que aí é business. Então, mercado de capitais, M&A, bancos de investimentos, fundos. Então, a gente, pro lado corporativo financeiro, o principal ponto é essa versatilidade. Né? Então, acho que a rigor é isso. Legal. E também um outro campo para os jornalistas, né? Sim, perfeitamente. Eu não sabia que existia essa expertise dentro dos rankings, mas faz total sentido quando você... É bem complementar, né? Super o direito e o jornalismo, né? Porque o advogado faz perguntas de um certo jeito e certas perguntas, e o jornalista outras, e dependendo do ambiente em que ele está e o objetivo dele, exatamente. Muito bem, e para a gente terminar, Ana e Danilo, assim, claro, sem comprometer confidencialidade nem nada, mas o meu escritório, então, eu tô pretendendo, meu escritório tem aí 5, 6 anos, a gente se destaca em M&A, tô pretendendo me candidatar aí pro ranking da Leaders League. O que vocês têm de dica, de prático, assim? Tudo bem, tem que preencher a submission, eu entendi os 4 pilares, mas o que salta aos olhos de vocês, quando vocês analisam essa submission? Acho que o que a gente mais dá valor, realmente, nas submissions, é uma submission bem preenchida, né? Preencher de todos os Tem campos. submission mal preenchida? O quê? E como? Mas acho que, assim, basicamente ser estratégico na hora de preencher uma submission também. Ranking também é estratégia, você indicar seus clientes a estratégia também. Acho que tem que ter um planejamento. Qual área que você acha que faz sentido para o seu escritório, qual área você quer investir, né, nessa exposição, porque é um fortalecimento de marca, então é um trabalho que é despendido também na hora de fazer uma submission. A gente sabe que não é fácil para os escritórios compilar ali um ano de área de prática no formulário, né? Não é fácil. Então, acho que ser bastante estratégico realmente nisso. O que a gente leva em muito consideração também são as opiniões dos clientes, então a gente sempre avisa quando a gente está entrando em contato com os clientes, para que eles possam avisar assim, Leaders League vai entrar em contato, responde essa pesquisa que é importante pra gente, porque a opinião dos clientes é muito... É o que mais deve valer, né? Segurança, é o que nos dá mais, assim, segurança na hora de subir um escritório de posição, incluir um escritório no ranking. Então, acho que é isso, ter estratégia na hora de fazer uma submission, porque faz toda a diferença. E isso de questão de estar sempre em contato com os clientes, falar um pouco mais da Leaders League, falar para responder nossa pesquisa, porque é realmente um dos pilares que a gente mais leva em consideração. Investir nesse relacionamento com clientes, porque não só a estratégia jurídica, mas o relacionamento também. Porque não raro a gente entra em contato com o cliente
o cliente menciona 4, 5 escritórios, não menciona quem foi que indicou ele. Sério? Sim, Cara, Não é uma nem 2 vezes, isso acontece com alguma frequência. por que você acha que ele não se lembra? Não é Talvez relevante seja para ele? O escritório mais próximo, talvez não seja o escritório mais top of mind do cliente. Entendi. Uma série de fatores. Sim. Entendi. Mas esse é um ponto, como a Ana falou, de estratégias. Tem que ter estratégia até na escolha dos referees que você vai enviar. Sim. Né? Aqueles que são mais próximos, aqueles que você sabe que é o seu top of mind. E nos formulários, relevância econômica dos casos e complexidade. Sim, exato. Complexidade. Complexidade dos casos. Tá. Porque às vezes são casos que não são necessariamente numéricos. Né? Entendi. Não estou falando de bilhões, penal, mas... De direito penal empresarial. Às vezes não é uma questão É financeira. verdade. Sim. Às vezes é uma questão de complexidade e não de relevância econômica. Até de ambiental também, uma questão preventiva, acaba tendo muito mais valor do que, né, uma remediativa, assim. Então, a gente... É isso, questão de estratégia, realmente, e esse relacionamento com o cliente, que acho que faz toda a diferença. E escritórios não tão tradicionais, escritórios que estão começando, tem, sei lá, 4, 5, 6 anos de mercado, tem 100, 150 advogados, tem alguma chance? Claro, É? sim, sim. A gente, Tá. inclusive, estava fazendo, né, uma reestruturação, como eu te falei, dos rankings, para a gente refletir mais o mercado brasileiro, para que mais escritórios possam integrar nossos rankings de maneira diferente, né, expandir um pouco esses rankings. Então, claro, é um prazer contar com a participação dos escritórios menores também. Eles são ranqueados também frequentemente com a gente. Então, com certeza. Muito legal, essa estratégia de fazer ranking por região faz muito sentido, porque o Brasil é um país imenso, né? Sim. E a gente fica só em Rio, São Paulo e Brasília, Sim, sim. é muito injusto com quem está fazendo um ótimo trabalho mais pro interior ou em outras regiões, né? Então, eu vejo que a Leaders League realmente inova, né, nessa frente de rankings. Então, uma novidade também que a gente já gravou um vídeo, se você quiser ver, veja aqui na descrição o link, que foi o ranking da tradução jurídica, que a gente já discutiu naquele nosso outro vídeo. Então, parabéns pelas inovações e muito obrigada por virem, adorei bater esse papo com vocês. Obrigada pelo convite novamente. E obrigada a você por nos ver também, até o próximo vídeo.